Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. E hoje a gente vai falar a respeito do Google Agenda, o Google Keep e o Google Tarefas. São ferramentas de produtividade, de organização pessoal que a gente vai estar conhecendo no nosso vídeo de hoje. Google Agenda. Bom, essa é uma das ferramentas gratuitas do Google que serve para você agendar informações pessoais ou informações de trabalho também, que pode ser considerado como eventos, como por exemplo uma data de aniversário, uma reunião de trabalho, uma reunião, por exemplo, como a aula online, né? Que é algo que você pode estar trabalhando também. Então, todos os eventos relacionados ao calendário, você pode estar trabalhando aqui com o seu Google Agenda. Vantagem de você trabalhar com essa ferramenta porque você pode agendar essas informações através do Google Agenda no seu desktop ou notebook e ele sincronizar com o seu smartphone. Então você tem acesso dessas informações e além disso sincronizar também com a agenda dos funcionários ou pessoas que trabalham junto com você. Bom, vamos entender um pouco mais na prática sobre o Google Agenda. Bom, pessoal, para a gente entender um pouco mais sobre o Google Agenda, você acessa a página inicial do Google. Você precisa ter um Gmail, né? Através do Gmail você possibilita acessar o Google Apps, que seriam as ferramentas do Google. E através dessa estrutura aqui você tem acesso ao calendário ou agenda, né? Que aparece da mesma forma aqui. E aí você clicando nessa opção, você já acessa a página inicial aqui do seu Google Agenda. Nota que a opção aqui que aparece na lateral esquerda é a própria agenda mesmo. A gente vai compreender um pouco mais sobre essa ferramenta, vamos entender como ela pode estar ajudando você no processo de trabalhar no dia a dia. Um ponto importante é que você deve trabalhar com seus horários aqui através de blocos de horários. Por exemplo, aqui, no meu caso, eu defini aqui que minha agenda de trabalho aqui, período da manhã é vermelha. Um pouquinho mais clara que continua vermelho, agenda de trabalho no período da tarde e o horário de descanso que é considerado como almoço, né? E outro como descanso mesmo, né? E dentro desse horário, o que eu aconselho você a fazer? Você vai trabalhar com sincronia com o Google Tarefas e aí você vai adicionar tarefas durante o seu período de trabalho. Olha o exemplo na prática. Imagina que no meu período da tarde eu tenho o horário de trabalho, que é esse das 2 às 18, e aí durante o dia eu tenho algumas tarefas, né? Tenho conteúdos para serem feitos. Por exemplo, uma reunião de trabalho, uma negociação, um exemplo, aulas, né? Aulas, conteúdo que eu preciso gravar para o YouTube, conteúdo que eu preciso postar no Instagram. Então, isso pode ser considerado como tarefas, né? E essa especificação detalhada que a gente vai compreender, você pode estar pegando essa tarefa, né? Essa informação que você anotou aqui dentro do seu bloco de horários aqui, e aí você pode deixar ela mais detalhada aqui dentro do seu Google Keep, né? E seria a sua anotação. Então, eu vou dar um exemplo na prática, que não é esse conteúdo aqui que a gente está visualizando, mas só para vocês entenderem. Então, você tem o seu Google Agenda aqui, você tem a sua estrutura de tarefas, que são essas informações aqui, que você vai preenchendo. E aí, dentro dessa informação, para você entender a riqueza de detalhes, você pode usar imagens e uma lista organizada aqui no seu Google Keep. Bom, a gente vai compreender sobre essa sincronia um pouquinho melhor, tá? Então, voltando aqui ao Google Agenda, então você tem aqui a forma de navegação através dos meses aqui na parte superior, né? E até o ano também, dependendo da visualização. Aqui eu estou trabalhando como hoje, né? Então eu consigo voltar aqui para hoje à direita. Eu tenho uma pré-visualização, por exemplo, eu posso visualizar minha área de trabalho como dia. Isso é bastante importante que você acompanhe a informação detalhada a respeito de cada hora. Por exemplo, o horário que eu estou gravando o vídeo nesse momento e os demais horários separados aqui por blocos de horários aqui com coisas diferentes baseadas aqui na minha agenda. Além dessa informação, eu consigo aqui visualizar a semana de trabalho, o meu mês de trabalho, por exemplo, o ano, né? Que eu acho que tem uma visão bem interessante aqui a questão do ano para facilitar a navegação entre os meses aqui que você possa vir a trabalhar. Eu prefiro trabalhar aqui como semana, né? Então, semana, porque normalmente eu considero na minha organização pessoal que o primeiro dia da semana, meu primeiro dia de trabalho da semana é segunda-feira. Normalmente tem pessoas que preferem o primeiro dia da semana como domingo, né? Então, domingo, aí depois começa com segunda e assim por diante. Essas informações, todas elas podem ser configuradas aqui. A gente não vai fazer isso na prática, por quê? Na verdade, o foco aqui é que vocês entendam o funcionamento do Google Agenda
Caso vocês queiram aprofundar esse conhecimento que eu acabei de comentar aqui e mais, eu vou deixar um card fixado na parte superior de um vídeo que eu já tenho gravado aqui no canal, falando mais a respeito, mais a fundo sobre o Google Agenda, tá? Então acessem ele e entendam isso mais a fundo. Bom, dando continuidade, na lateral esquerda você tem as opções de estar criando aqui as principais informações relacionadas à sua agenda, como eventos, tarefas e essa informação aqui que é nova, né? Então, e além disso, você tem controle, uma visão geral dos meses aqui do ano que você está trabalhando, que eu acho que isso é bem interessante. Tem a opção de compartilhamento aqui, pesquisar pessoas, né? Que seria sincronizar com a agenda de outras pessoas. Além disso, você pode estar criando suas agendas separadamente. Então, cada uma dessas cores aqui seria uma dessas agendas que você pode estar criando. Por exemplo, uma agenda bem interessante seria de feriados, agenda específica como lembrete de aniversário de funcionários, que é algo um pouquinho complicado de se lembrar, que são muitas pessoas. Pessoas próximas a você, datas específicas, né, que você pode estar precisando lembrar também. Acredito que é uma das informações bem relevante relacionada. E cada uma dessas informações você pode estar configurando elas e elas vão estar notificando você, mandando para o seu celular, para o seu e-mail, de uma forma que você não perca nenhum desses horários. Então, essa que é uma das formas, né, de você estar se organizando. É claro, você pode colocar muito mais detalhes aqui. Google Keep. Bom, como eu tinha falado para vocês, através do Google Keep, ele é basicamente uma notas autoadesivas, né, que é aquilo que a gente encontra lá no Windows, ou seus antigos post-its, que são aqueles bloquinhos que você consegue colar na tela do seu computador, ou numa estrutura, num quadro de avisos ali que você consiga lembrar dessas informações. Só que diferente dessa estrutura assim, você tem a opção de adicionar imagens, você tem a opção de compartilhar essas informações, mas vamos entender isso aqui na prática, tá? Vamos visualizar como funciona o Google Keep. Bom, para a gente acessar o Google Keep tem diversas formas. A primeira delas é você já estar aqui no seu Google Agenda, por isso que a gente tem essa integração. Se aqui em cima na parte superior você tem a opção de Google Keep, ao clicar nele ele vai mostrar todos os keeps que você criou aqui, ó, nessa lateral à direita. Além disso, você tem a possibilidade de criar uma nova nota, né, que ele considera cada uma dessas estruturas aqui como nota. E a outra forma de acesso é você clicar aqui nessa setinha, e aí ele abre uma guia separadamente, ó, então significa que você pode pesquisar por ele também. E se por acaso você quiser acessar direto ele, não a agenda, você pode entrar no próprio Google, e aí você tem essa opção aqui, lá embaixo na parte inferior, ó, ele está aqui entre esses ícones abaixo, ó. Você pode clicar nele e você acessa ele também. Lembrar que é o mesmo Keep que está sincronizado com o seu e-mail e a sua agenda, tá? Então, além dessa informação, vamos só compreender na prática como funciona. Nós temos aqui uma nota, né? E essa nota, um exemplo aqui na prática, é que eu estou trabalhando aqui com a capa de um vídeo que eu tenho aqui no canal. Se vocês quiserem conhecer esse vídeo, acessem que ele já está postado lá no canal também. E além disso, o que acontece? Você pode estar colocando o título da sua nota. Aqui no meu caso eu coloquei o roteiro das informações, né? São informações fictícias, tá, pessoal? Só para que vocês entendam. O título aqui, eu posso estar utilizando o próprio título, criação de campanha, criativo no Canva, então posso usar o título aqui na parte superior. Eu estou dizendo que eu vou postar isso na playlist de marketing digital. Aqui eu estou dizendo o roteiro que eu vou estar trabalhando, as principais informações que eu devo abordar nesse tema anotado aqui, os cards que eu vou estar usando aqui, tela final. Então, tenho todas as informações detalhadas, como link, os detalhes importantes aqui, informações que eu acredito que, se você ficar digitando dentro de uma estrutura de, por exemplo, na postagem de um vídeo, isso fica muito repetitivo. Não só repetitivo, né? Mas assim, você acaba perdendo bastante tempo e produtividade. Então, se você tiver isso já pré-definido aqui, uma forma organizada, seria interessante para você acompanhar também. E roteiro, né? E além disso, o que ele possibilita? Você trabalhar com a imagem, você pode colocar lembretes para você gravar, para você finalizar, para você revisar. Você define o tipo de lembrete que você quer estar adicionando aqui, tá? E, além disso, você consegue compartilhar isso com mais pessoas, integrantes da sua equipe ou de pessoas que você queiram compartilhar aleatoriamente mesmo. Porque imagina que você quer um roteiro, você pode estar compartilhando essas informações com as diversas pessoas que podem estar trabalhando, né? Por exemplo, um editor de vídeo, a pessoa responsável pela criação da arte, outra para revisão do vídeo, outra que vai fazer o processo de postagem. Então, isso é bem interessante porque todos vocês têm a mesma anotação, a mesma informação e está tudo sincronizado. Quando você altera essa informação aqui,
automaticamente ela vai estar atualizando nos demais keeps, que seriam essas notas, né? Além disso, você tem mais algumas configurações que eu acho uma parte interessante, que você pode estar arquivando, pode estar excluindo essas informações, essas notas aqui. E aí você tem o que, ó? Recapitulando a informação. Aqui você tem o que? Um bloco de anotação na sua agenda. Você tem uma tarefa, por exemplo, ó. Imagina que eu criei aqui uma tarefa chamada aqui criação de campanha. E aí, essa tarefa, eu sei que ela deve ser executada nesse horário aqui, nesse dia específico, por exemplo, dia 30, né? Só um exemplo. Mas eu quero conhecer mais detalhes sobre essa tarefa. E aí eu tenho um keep com a mesma informação, que quando eu acessar ele, automaticamente eu tenho o quê? Toda a linha de detalhes, as informações aqui que seriam relevantes relacionadas a isso. Então, você conseguindo fazer essa sincronia de você estar trabalhando com o seu Google Agenda, o seu Google Keep e o Google Tarefas, que é o que a gente vai conhecer agora, eu acredito que isso aumenta muito a sua produtividade também, tá? Google Tarefas. Da mesma forma que as ferramentas anteriores, o Google Tarefas, ele vai ajudar você no seu processo de produtividade também, tá? Vamos entender na prática como trabalhar com as suas tarefas. Bom, pessoal, aqui na interface do meu Google Agenda, se vocês observarem, a gente tem um Google Keep que a gente tinha visto na parte anterior. E aqui mais abaixo a gente tem um Google Tarefas, seria a forma de você estar acessando ele. E ele fica aqui na sua aba do seu Google Agenda. E as tarefas é como eu tinha explicado para vocês, né? Então você pode estar adicionando elas aqui. Além disso, elas podem aparecer aqui, mas elas também podem ficar aqui como tarefas a serem feitas. Então, por exemplo, aqui, ó, no meu caso, tarefa de trabalho. No meu período de horário aqui, no meu bloco de tempo, eu tenho aqui, ó, trabalho. Então, essas informações, ó, por exemplo, como aulas, então eu tenho a minha tarefa aqui, e aí eu posso estar criando essas listas de informações que seriam esses blocos de tempos, ou blocos que não precisam aparecer aqui exatamente, né? Pode ser que fique só aqui também, que seriam tarefas que eu vou apagar e não vem exatamente para a minha agenda, porque uma dica para vocês, a maioria das informações que você deve levar para a agenda são aquelas que têm data e horário específico, tá? Então, para a gente não se prender a uma data ou horário. Então, por exemplo, tarefas de casa, eu não necessariamente preciso deixar aqui, mas se eu preciso fazer elas, eu posso deixar uma lista dessas informações. Importante, eu posso colocar aqui, mas é importante para me fazer, não é importante porque eu tenho um horário. Por exemplo, YouTube eu tenho uma data certa, então eu posso trazer elas para cá. Então, só recapitulando a informação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, trabalho, vou considerar o dia hoje. Essa informação, ela está atrasada, que seria uma informação do dia anterior, mas o que você pode estar fazendo? Por exemplo, ó, vou adicionar aqui uma aula, né? Adicionar uma nova. Eu vou chamar isso aqui de aula mesmo, ó, só para vocês entenderem. E aqui embaixo eu vou colocar aula de PowerPoint. Após adicionar a aula, PowerPoint aqui, que é a descrição, você pode colocar ou não mais informações relacionadas a isso. Aí você tem a opção de data, vou definir hoje mesmo, o horário. E aí, com base nesse horário, vou colocar aqui, por exemplo, às 11h30. E aí eu posso definir também que ela vai se repetir, ela deve aparecer aqui, né? Então eu vou dar um OK. E aí nota que ela já vai aparecer aqui na minha estrutura, no meu bloco. Então, ó, trabalho, a estrutura, a informação, que é a aula que vai aparecer, a descrição, o horário e fica tudo sincronizado. Então, se tem seus blocos de tempo aqui, você pode estar trabalhando com essas informações detalhadas dentro do seu Google Keep e aí você pode estar adicionando essas tarefas. Lembrar que as tarefas elas podem ser organizadas da forma que você achar melhor. Eu costumo trabalhar com as informações, por exemplo, as tarefas principais, que são as categorias chamadas de lista. Você pode trabalhar aqui com letra maiúscula. As informações que são as subtarefas, normalmente eu coloco elas com letra minúscula aqui, só para facilitar essa organização, mas fica a critério seu. Para a gente concluir a opção de Google Tarefas, você pode marcar aqui, de acordo com você concluir, ó, você vai fazendo um checkzinho aqui, uma marcação, né? Marcando essa bolinha aqui. Nota que a informação que estão concluída aqui na sua agenda, ela fica traçada dessa forma, e elas vêm aqui para arquivadas, ó. E aí você pode restaurar elas voltam para cá, caso você não concluiu, ou você pode eliminar, que é apagada aqui. Quando você apaga aqui, ela automaticamente apaga da sua agenda também, informações que você concluiu. Bom, pessoal, na verdade, você pegando essas informações, sincronizando todas elas, eu acredito que isso melhora muito a sua forma de trabalho, né?
Essa parte do Google Tarefas eu não expliquei detalhadamente, mas se vocês quiserem entender um pouco mais, eu tenho um vídeo que eu vou deixar um card aqui fixado também, que vocês podem estar acessando, e entender mais a fundo as configurações do Google Tarefas e formas de você se organizar também, tá? Bom, pessoal, a gente está concluindo o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, acredita que esse vídeo ajudou você de alguma forma, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal para que vocês possam estar ajudando a gente de alguma forma, né? E continue trazendo esse conteúdo aqui que possa ajudar mais pessoas na forma de organização pessoal. E deixem um comentário ou sugestão, caso vocês tenham aí a respeito desse tipo de conteúdo também. Bom, por hoje é só. Até o próximo vídeo.